Livro do Gênesis, capítulo de número 1, verso de número 11. Quantos acharam, eu digo amém. E determinou que a terra seja coberta com todo tipo de vegetação, plantas que dê semente e árvores cujos frutos produzam sementes, conforme suas próprias espécies. E assim aconteceu. Amém? Só isso daí. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, glorificamos e exaltamos o teu nome. O Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Que a tua palavra seja pregada com sabedoria, com intrepidez, com revelação do céu. Pai, que a tua palavra possa alcançar os corações que aqui estão. Que o Senhor não deixe que ninguém saia vazio, mas cada um de nós possamos sair daqui, Senhor, transbordando. Que a tua palavra, Senhor, possa conformar, consolar, confrontar, possa trazer esperança, fé para cada um, Senhor, que tem uma porção. E eu te peço graça, sabedoria da tua parte, para que nós possamos ser instrumento em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Livro do Gênesis, capítulo 1, verso 11 diz: determinou. Quem que determinou? Deus determinou. O único que pode determinar alguma coisa é Deus. O único que pode determinar algo é Ele, porque a palavra dele não volta vazia. Ele não é homem que minta, nem filho do homem que se arrependa. O que ele fala acontece, o que ele promete é verdade, é real. Possa passar o tempo que for, possa ter verão, inverno, possa ter outono, possa ter primavera, Deus não está limitado às circunstâncias que acontecem na terra para poder determinar o que é para a minha vida e sobre a sua vida. Pega essa do que Deus já está falando, em nome de Jesus, o que Deus já determinou para mim e para você. Os nossos olhos não viram, o nosso coração não sentiu e ainda não chegou ao nosso pensamento. Tem alguém comigo aqui nessa manhã de hoje? Pelo amor de Deus, me ajuda a pregar. Aquilo que o olho não viu, aquilo que não subiu ao coração, é o que Deus tem preparado para todo aquele que o ama. Tem alguém que ama Jesus aqui? Aleluia. Efésios 3 vai dizendo que infinitamente mais Deus é aquele que pode fazer o que nós ainda nem pensamos e nem pedimos, pelo seu resplendor da sua glória. Aleluia. Agora imagina um Deus que faz muito mais, infinitamente mais, algo que eu não pensei, algo que eu não pedi. Deus vai muito mais além, Deus vai muito mais além. Você consegue entender que o que Deus tem reservado para mim, reservado para você, é muito mais do que a gente imagina? Paulo vai dizendo em Romanos capítulo de número 12, que nós não devemos nos conformar com esse mundo, mas antes devemos renovar a nossa mente para poder experimentar a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Eu vou repetir de novo para você entender que nós devemos renovar a nossa mente. Está tudo aqui, ó. Renova a mente para você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Isaías vai dizer o seguinte, que os caminhos dele e os planos dele e o pensamento dele não é o mesmo que o nosso. Dele é muito mais amplo, dele é muito mais alto, vai muito mais além. Deus, eu não quero andar na minha vontade, mas eu quero falar como Jesus: seja feita a tua vontade, a tua vontade. Tem alguém comigo aqui que quer viver 2024, 2025, a vontade de Deus na sua vida? Deus determinou que a terra seja coberta com todo tipo de vegetação, plantas que dê semente, árvores e árvores cujos frutos produzam. Deus determina para a terra que está coberta de vegetação, e Deus vai dar uma ordem dizendo: produza plantas que dê semente, produzam sementes conforme a sua espécie. E diz que isso aconteceu. Vamos entender o seguinte: Deus olha, cria todas as coisas, e aí Deus olha para a terra e determina para a planta: planta, segundo a semente que você carrega, eu peço que você produza segundo a sua espécie. E a planta produziu. Aconteceu isso. É lindo o livro do Gênesis.
Porque quando a gente vê Deus determinando, Deus fazendo, a gente vê Deus no princípio de todas as coisas. Olha o versículo de número 1 que vai dizendo, lá no capítulo 1, verso 1, põe aí para mim, Gênesis 1, 1. No princípio Deus criou os céus e a terra. No hebraico está assim, Bereshit bara Elohim, Bereshit bara Elohim. No princípio, que é Bereshit, bara, que é do verbo criar, Elohim, que é Deus. No princípio Deus criou. É interessante que esse criar de Deus é um criar que não existia nada. Porque quando Deus cria esse bará, só Deus pode criar. Nenhum homem pode criar nada. Só Deus tem o poder de criar, porque criar é criar do nada. Bará é criar do nada. Diga comigo, do nada. Deus fez tudo. O que é que existia antes de Deus criar alguma coisa? Existia alguma coisa? Não existia nada. Então do nada, Deus fez tudo. Tudo que a gente for fazer, coloca aí para mim Gênesis capítulo 2, versículo de número 7. Gênesis 2, 7. Coloca aí para mim, Gênesis capítulo 2, verso 7. Vamos ler um pouco de Bíblia. Alguém aí da projeção? Gênesis capítulo 2, verso 7. Deus formou o homem. Então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra. Deixa aí. O Senhor modelou o homem do pó. Ué, Deus não criou o homem? Aqui está a palavra que Deus modelou. Em outras versões, que Deus formou. A gente confunde formar com criar. Formar é a partir de uma matéria existente. Quando Deus vai formular, ou quando Deus vai fazer essa questão de modelar, da onde que Ele vai modelar o homem? Do pó da terra. Só que o pó da terra é uma matéria que já existe, sim ou não? Se já existe, não é criação, porque já existe. Então Deus vai pegar de uma matéria que já existe e vai formar o homem, e não criar. Porque a palavra criar é quando não existe nada e faz surgir a existência o que não existe. Então o homem é formado do pó da terra. Mesmo assim, Deus formando o homem do pó da terra, mais de 6.000 anos, muito mais, mas vamos colocar 6.000 anos, até hoje, a tecnologia, a biologia, a química, não conseguiu entender como é que faz um ajuntamento de barro virar um ser humano. Um ajuntamento de matéria existente, de pó com água, virar carne. Até hoje, Sandro, nunca na tecnologia ou na ciência teve alguém que conseguiu juntar esses elementos e formar, Luciano, um ser humano. Deus é o único ser que consegue juntar elementos da terra para formar algo que jamais um ser humano, uma inteligência humana pode formar. Você está entendendo o tamanho do seu Deus e do Deus que nós estamos adorando e glorificando aqui nessa manhã de hoje? E você olhar para a tua situação dizendo: a minha situação é grande? Não. O meu problema é grande? Não. Grande é o Deus Todo-Poderoso, que forma o que a ciência não faz, o que a biologia não faz, o que a tecnologia não faz, Ele faz. Mas o bará é criar do nada. Deus criou os céus e a terra sem existir uma matéria, a existência sem existir o elemento. Aí eu entendo que no princípio só estava Deus. Quem é que estava com Deus antes? Ninguém, só Ele. Não existia nada. Então Ele estava no começo de tudo. E no começo de tudo não tinha nada. Só que do nada Ele faz. Já tem alguém entendendo? Do nada Ele faz tudo. Então, em nome de Jesus, não subestime quando você não tem nada.
Porque do nada Ele faz tudo. Eu vou falar de novo, não subestime quando você disser eu não tenho nada, porque do nada Ele faz tudo. Tem uma palavra para você, Lagoinha. 2024, você pode estar chegando, eu não tenho nada. 2025 está chegando, eu não tenho nada. Do nada o nosso Deus faz tudo. Se prepara para Ele fazer o tudo na sua vida, em nome de Jesus, aleluia. Adora Ele, adora Ele, adora o nome dEle. No princípio Deus, Bereshit bara Elohim, criou os céus e a terra. Você entende que Deus criou os céus e a terra, e não a terra e os céus. Deus criou os céus e a terra. Deus primeiro cria algo no alto, para que o de baixo respeite o que o alto determina. Já sinto uma presença de Deus aqui nessa manhã. Deus criou primeiro o que está no alto, para que o alto determine o que o baixo respeite a fazer. Então eu tenho que dizer uma coisa: o que determina a tua vida, o que determina a minha vida, não é o que a gente vê aqui embaixo. O que determina a nossa vida é o que sai de cima. Eu vou falar de novo: o que determina a nossa vida de amanhã, o que determina o nosso final de ano e 2025, não é o que sai da terra. O que determina o nosso final de ano é aquilo que sai do céu, é aquilo que sai de cima. Se você está comigo aqui nessa manhã, não é palavras de homem, não é palavras de advogado, não é palavras de psicólogo, é palavras do grande eu sou, do El Shaddai, é daquele que é príncipe da paz, o Deus forte, o Emanuel, o Pai da eternidade, a verdade, a vida e o caminho. Se você está comigo, adora Ele, adora Ele, adora Ele, adora Ele. Por que Deus cria então primeiro céus e terra? Porque Deus é um Deus de prioridade. Deus é um Deus de prioridade. E céu é prioridade, reino é prioridade, as coisas do alto é prioridade. Paulo em Colossenses capítulo 3, verso 2 vai dizer: buscai as coisas que são de cima, buscai as coisas que são do alto. Mateus capítulo de número 6 vai dizendo: busque em primeiro lugar o reino porque se eu busco o reino dos céus, é referência para poder determinar o que está na terra. Prioridade. Deus ama prioridade. Primeiro é em cima. Deus criou os céus e a terra. Agora olha só que interessante. Quando a gente olha que o homem foi criado no sexto dia e no sétimo dia Deus descansou. Deus criou todas as coisas nos 6 dias e no sétimo descansou. Deus poderia ter criado tudo num dia só, sim ou não? Poderia. Mas Deus é um Deus de processo. Deus é um Deus de processo. Diga comigo, processo. E quem suporta processo quem suporta processo, ele chega nos seus propósitos. Eu vou repetir: quem suporta processo chega no seu propósito. Tem alguém comigo? Já tem alguém entendendo ali? Quem suporta processo, o Senhor diz: na vida não é as coisas como você pensa, é processo. Mas se você suportar processo, eu faço você chegar aos seus propósitos. Tem alguém me entendendo? Tem propósito para acontecer na tua vida. Só aguenta mais um pouquinho de tempo. O que há de vir virá e não tardará. Ele diz: os meus propósitos serão cumpridos na tua vida. Os pensamentos que eu tenho a respeito de vós é pensamento de paz, é pensamento de prosperidade. Se prepara para viver o propósito depois do processo que passar por Deus.
processo é em vão. Todos os processos estão te encaminhando para um propósito. Se a gente entendesse isso, irmãos, a gente passaria cantando e louvando no meio do processo. É por isso que quando a gente fala de deserto, a gente vê Miriam que entra no deserto. Eu entrei no deserto, mas Miriam, quando entra no deserto, ela pega o tamborim, ela pega o pandeiro e começa a cantar e louvar. Eu não sei você, irmão, se entrar no deserto é processo. Entenda uma coisa, o processo passa, a terra da promessa chega, você coloca os pés e vai poder ser abençoado, porque aquilo que o teu olho não viu, aquilo que o teu coração não sentiu, que não subiu ao teu pensamento, são as coisas que Deus tem preparado para você. Você acredita nessa palavra? Joga tua mão para cima, adora, chacoalha quem está do teu lado aí, diz: aguarde o processo, porque você vai chegar no propósito. Segura mais um pouquinho nesse processo, porque o propósito está chegando, está chegando, está chegando, está chegando, está chegando, está chegando, está chegando. Adora Ele, está chegando. Só que o mais interessante é que quando Deus faz tudo e no último dia deixa o homem a poder colocar ele, depois que Deus fez céus, terra, lua, estrelas, depois que Deus faz tudo isso, Deus então vai colocar o homem no jardim. A última coisa a ser feita foi o homem. Aí Deus descansou, viu que era muito bom. Eu entendo que quando Deus faz o homem no sexto dia, Ele já preparou toda a terra, Ele já preparou todo o ambiente para colocar o homem. Quem aqui é mãe? Quem aqui está grávida? Olha lá, 1, 2. Tem mais gente aí, você não sabe, mas você está grávida, hein? Pega essa visão de Deus, que Deus falou no meu coração aqui agora. Você está pensando que eu estou brincando? Aqui tem profeta. Se prepara, vai fazer o exame essa semana. Você estava em dúvida, você está grávida. E não vai ser 1, vai ser 2. Depois pode mandar o WhatsApp para a gente falar para a igreja. Mas Deus coloca o homem, e aí no lugar tudo pronto. É igual a mãe e o pai. O filho está para nascer, e aí quando o filho vai nascer, nenhuma mãe, nenhum pai deixou de preparar o quarto, o berço, a mamadeira, a chupeta, o mijãozinho. É assim que fala? Mijãozinho, macacãozinho, sapatinho, tudoinho, tudo diminutivo. Prepara tudo, para que quando o filho chega, ele possa ser recebido e colocado no ambiente que está tudo pronto. Quando Deus faz o homem no sexto dia, Deus coloca o homem no lugar tudo pronto. Eu tenho a entender uma palavra para você entender: Deus jamais vai nos colocar em ambientes que a provisão já não esteja preparada. Eu vou repetir de novo: Deus jamais nos colocará em ambiente que a provisão não esteja preparada. Se prepara, porque 2025 eu e você vamos entrar no ano com a provisão preparada de Deus. Tem alguém que pega essa palavra que está sendo revelada para você? Se prepara, porque a provisão de Deus já está preparada. Você vai pisar o ano de 2025 e vai estar tudo pronto, e vai estar tudo pronto, e vai estar tudo pronto. Adora Ele, adora Ele, adora o nome dEle. Mas quando nós olhamos para o livro do Gênesis, Deus determinou que a terra seja coberta de vegetação, e Deus determinou as plantas que dê semente, as árvores cujos frutos produzam semente. Deus determinou. Agora, para prestar atenção, para a gente poder sair da introdução. Versículo de número 2 fala assim: a terra, entretanto, era sem forma e vazia.
certo? A terra, entretanto, era sem forma e vazia. Agora imagina a terra que Deus está determinando para ela. Terra, as plantas que tem em você, que produzam sementes segundo a sua espécie. Mas aqui está dizendo que a terra estava vazia e sem forma. Só que aqui, no versículo de número 11, Sandro, Deus está falando para a terra produzir, para as plantas produzirem segundo a semente. Deus não poderia ter feito um seguinte, irmãos, porque no versículo 3, olha só o que Deus vai falando. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus não poderia ter feito assim, e haja sementes, e haja produção de sementes. Deus poderia ter feito isso? Poderia. Por que Deus determinou que a terra pudesse produzir sementes segundo a sua espécie? A primeira coisa que eu entendo, que nem a própria terra sabia o que ela tinha. Porque Deus nunca vai falar para que haja alguma coisa, sabendo que aquilo que já foi colocado dentro da terra, não possa fazer. Deus não vai falar assim, faça isso, faça aquilo, haja isso, haja aquilo. Deus já havia desde o princípio colocado na terra uma semente para produzir, que a própria terra nem ela mesma sabia que estava dentro dela. Só que Deus entende que a terra tinha capacidade de produzir, e não precisava poder abrir e falar que haja, porque o que Deus fez, já lá no princípio, Deus sabia o que ela carregava. Deixa eu liberar uma palavra sobre a sua vida. Quando Deus te fez, quando Deus te formou, Deus já colocou a capacidade dentro de você, para você produzir o que você nem imagina que poderia produzir. Então não pensa que Deus vai falar, abra a porta, faça alguma coisa, porque já existe dentro de você uma dinamite, já existe dentro de você uma produção que você jamais imaginou que é capaz de produzir. E a palavra profética liberada nessa manhã de hoje é: produza sobre a sua vida, produza terra, produza amor, produza misericórdia, produza sobre a sua vida, produza a fé, vai produzindo. Ei, o que está dentro de você, às vezes você nem imagina. Sinto uma presença de Deus aqui. Olha para o irmão que está do teu lado. Você está olhando para alguém que tem uma capacidade de produzir na vida, e que ninguém pode te parar, que ninguém pode te bloquear. Só precisava de uma revelação de Deus para a terra poder dar ordem às plantas, para ela produzir. Sabe o que Deus está dizendo? Talvez você está achando que está sem forma e está vazio, como a terra estava no princípio. Mas quando a gente olha no versículo de número 2, que a terra estava sem forma e vazia, a Bíblia está falando de um período de tempo. A Bíblia está falando só de um curto espaço, e um período de tempo não define quem você é. Um período de tempo não define o que você tem. Um período de tempo não define. Talvez você passou um período vazio, sem forma, mas isso não define quem você é, o que você carrega, o que você tem e o que você pode fazer. Se tem alguém comigo aqui, adora Ele, adora Ele, adora Ele, adora o nome dEle. Uma presença de Deus, há uma presença do Senhor, há uma presença real de Deus aqui. Agora olha que interessante, eu disse que seria só a introdução hoje. Agora olha que interessante, se a terra ela tivesse recebido essa palavra de Deus,
e olhado para trás dizendo assim: como é que eu vou produzir se eu não tenho nada? Eu estou sem forma e estou vazio. Sabe qual é o grande problema? Que a gente sempre coloca o nosso olhar naquilo que falta e não naquilo que a gente tem. A gente sempre está colocando nosso olhar naquilo que falta e não naquilo que tem. Se ela fosse alguém em poder dizer assim: olha, estou sem forma e vazio, eu não tenho semente, eu não tenho nada para produzir, olha só lá, um período da minha vida sem forma e vazio, como é que eu vou fazer alguma coisa? Tenho nada para oferecer. A gente só coloca o nosso olhar naquilo que falta e não naquilo que tem. Quando a gente olha Jesus, pode tirar daqui se quiser. Quando a gente olha Jesus pregando para uma multidão de pessoas, 15 mil pessoas aproximadamente, e ele fala: vamos dar de comer para essas pessoas. André traz um menino que tem 5 pães e 2 peixes. Jesus poderia ter falado assim: o que é que falta? Quanto falta para poder sustentar essa multidão? 5 pães e 2 peixes dá para sustentar 15 mil pessoas? Dá para sustentar? Não. Jesus poderia ter perguntado: o que é que está faltando? Mas Jesus naquele momento fala: o que é que você tem na mão? Tenho 5 pães e tenho 2 peixes. Quando a gente olha Moisés diante do mar, Deus pergunta para ele: Moisés, o que é que você tem na tua mão? Não é o que falta para você passar o mar, mas é o que é que você tem na tua mão. E Moisés vai falar: eu tenho uma vara. Quando a gente olha Deus olhando para Davi, e lá dentro do coração de Davi, Deus está perguntando: Davi, o que é que você tem na mão? Porque Saul perguntou: o que é que te falta? Capacete, roupa. Mas Deus está perguntando: o que é que você tem na mão? Eu tenho uma funda. Quando a gente olha para Sansão, que está diante de 1000 homens, 1000 soldados inimigos, ele pega uma queixada de jumento, e ele diz: o que eu tenho na mão é uma queixada de jumento para lutar contra esses 1000 homens. A gente tem que parar de olhar para aquilo que a gente não tem e poder valorizar aquilo que a gente tem. Entenda uma coisa: tira o seu olhar daquilo que não tem e começa a olhar aquilo que você tem. O profeta Eliseu chega na casa da viúva e diz: me declara o que é que você tem. Eu não tenho nada. Me declara. Eu tenho um pouquinho de azeite, eu tenho um pouquinho de farinha na panela. Me declara o que você tem, porque nunca vai faltar a farinha da panela, nem o azeite da botija. Me declara que você tem, porque eu vou abrir esse mar que está fechado. Me declara que você tem, porque eu vou derrubar esse gigante que está na sua frente. Me declara o que você tem, porque eu vou prover para uma multidão de pessoas. Me declara o que você tem, porque eu vou derrotar esse exército grandioso que parou na tua frente. Me declara o que você tem, porque eu vou prosperar a tua vida. Me declara o que você tem, porque você será mais do que vencedor. Me declara o que você tem, porque eu vou fazer você voar. Me declara o que você tem, porque eu vou fazer você prosperar. Me declara o que você tem, porque eu vou fazer você avançar. Se tem alguém comigo aqui, adora Ele, adora Ele, adora Ele, adora Ele, adora Ele. Se coloca de pé, adora Ele, adora o nome dEle.